Olá, eu sou o professor Luciano Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, nós falaremos de inserção e de exclusão em árvores binárias de pesquisa. De fato, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas o que será apresentado para vocês hoje são outras implementações e uma das motivações dessas implementações alternativas é que elas serão utilizadas na árvore AVL, que é uma árvore binária de pesquisa balanceada. Então, hoje aprenderemos essas implementações alternativas e uma das características é que ambas irão receber como parâmetro, como um dos parâmetros da função, o endereço de um endereço de memória que está guardando o valor do nó raiz. Né? A gente não vai receber o nó raiz como parâmetro, esse endereço da variável que está guardando o endereço do nó raiz. E, como comentado, serão utilizados como base para os códigos de inserção e de exclusão de árvores AVL, que justamente é o assunto das próximas aulas. Como que vai funcionar a nossa função de inserção? Ela vai receber o endereço da variável que guarda a referência ao nó raiz e a chave a ser inserida. Então, não vai receber o nó raiz em si, mas sim o endereço da variável que está armazenando o endereço do nó raiz e a chave que o usuário deseja inserir. E a lógica do código é uma lógica de inserção em árvore binária de pesquisa, né, que se a chave atual, se a chave que eu estou querendo inserir for maior do que a chave atual, eu devo seguir à direita, se for menor ou igual, eu devo seguir à esquerda, até que eu encontre um espaço vazio para que a inserção possa ser realizada. Como que eu verifico isso? Né? Sempre se eu chegar numa referência que é igual a null, quer dizer que eu achei um espaço vazio ali, eu vou poder fazer a inserção e trocar esse null pelo endereço do novo nó. Né? E enquanto eu não tiver nessa referência, enquanto eu não achar o espaço vazio, a gente segue recursivamente ou à esquerda ou à direita, aí procurando um espaço vazio, seguindo a regra dos valores das chaves. Né? Chaves maiores, se a chave que vai ser inserida é maior, ela deve ir para a direita, se ela for menor ou igual, ela deve ir para a esquerda. Então, a assinatura da nossa função é a seguinte, né? Ela chama inserir nó, e ela vai receber como primeiro parâmetro uma variável chamada raiz, e notem que ela é do tipo ponteiro para ponteiro de nó, né? Ponteiro para ponte, lembrando que ponte é ponteiro para nó, então uma referência é uma referência. Ela guarda o endereço de memória de uma variável que vai guardar o endereço de memória da raiz. E a chave que vai ser inserida. A função vai ser booleana, né? Vai retornar true se conseguir fazer a inserção. É uma função recursiva, como foi comentada, e a condição que vai permitir que ela pare é justamente se a memória apontada por raiz tiver valor igual a null. O que é isso? Né? Já já a gente vai ver o desenho da memória para deixar bem claro, mas basicamente raiz, como foi comentado, ela tem o endereço da variável que guarda a raiz da árvore. Se esse endereço, né, se a variável que guarda a raiz da árvore já estiver valendo null, quer dizer que a minha inserção já deve ser feita lá. Então, já crio um novo nó, seguindo aí as implementações que a gente já usou em aulas anteriores para criar um novo nó, que basicamente aloca a memória para o nó, preenche o valor da chave e coloca que o filho à esquerda e o filho à direita tem, o endereço do filho à esquerda e do filho à direita são iguais a null e retorna o endereço desse novo nó. Esse endereço vai ser retornado para ser guardado justamente na memória apontada por raiz, ou seja, na variável que está apontando para a raiz. E retornamos true, porque conseguimos fazer a inserção. Note que se a raiz, né, se a variável que guarda a raiz, né, criada pelo usuário, já estiver inicialmente valendo null, a nossa inserção vai ser feita na raiz. Né? Vamos criar um novo nó que vai ser justamente a raiz da nossa árvore binária de pesquisa. Por outro lado, essa função é recursiva, né? Então esse endereço, que inicialmente é o endereço da variável que guardava a raiz, ele vai ser atualizado a cada chamada recursiva. Então, se a memória apontada por raiz não valesse null, quer dizer que existe um nó apontado ali. Então, o que eu vou fazer no resto do nosso código é justamente seguir a regra de valores das chaves de árvores binárias de pesquisa. Se a chave que eu quero inserir for maior ou igual do que a chave apontada pelo endereço ali apontado por raiz,
eu tenho que fazer a minha inserção do lado, né, a minha chave, se ela for menor ou igual, né, eu tenho que fazer a inserção do lado esquerdo. Então, se a chave que vai ser inserida ela for menor ou igual, ou seja, se a chave atual for maior ou igual, né, para ler esse comando da esquerda para a direita, se a chave do nó atual for maior ou igual, eu vou fazer a inserção recursivamente do lado esquerdo. E destaco aqui o que é passado como parâmetro é o endereço dessa variável esquerda. Né? Lembrando que cada nó tem três campos, o campo chave, o campo ESC, né, o endereço do filo à esquerda, e o campo dir, endereço do filo à direita. Cada uma desses três campos tem um endereço próprio. Né? Geralmente a gente está falando do endereço do nó, mas de fato há o endereço do nó, que tipicamente é o endereço do primeiro campo do nó, e cada outro campo do nó tem um endereço próprio também, que pode ser acessado diretamente. É esse endereço que está sendo passado como parâmetro. Para deixar bem claro, já já a gente vai ver um exemplo de memória. Caso contrário, né, se a chave que eu quero inserir não é menor ou igual do que a chave atual, ou seja, se ela é maior do que a chave atual, a gente sabe que numa árvore binária de pesquisa, chaves maiores devem ser inseridas à direita. Então, eu vou fazer a chamada recursiva dessa função à direita. Para exemplificar, né, temos aqui a nossa função main, e foi criada uma variável chamada raiz valendo null, que é a variável que vai guardar o endereço do nó raiz. Essa variável, né, o conteúdo dela vale null, e ela foi criada no endereço 1992 de memória. Em seguida, chamamos aqui a função inserir nó, que recebe como parâmetro o endereço da variável raiz. Note que não é o conteúdo da variável raiz, é o endereço da variável raiz. A variável raiz foi criada no endereço 1992 de memória. É isso que é passado como parâmetro para a nossa função inserir nó. E o usuário, nesse exemplo aqui, pediu para a gente, né, o nosso código pediu para ser inserido o nó com chave igual a 40. Então, passamos 40 como parâmetro. O que é feito em seguida? Né? O código vai verificar se vá no conteúdo apontado por raiz e verifique se ele vale null. O conteúdo apontado por raiz, né, raiz vale 1992, a memória, né, apontada por esse endereço é essa memória aqui, que vale null. Ela vale null. Então, esse if, inicialmente, né, nessa nossa primeira inserção, ele é verdadeiro, né, essa condição é verdadeira, a condição desse if é verdadeira, e com isso vamos fazer o quê? Chamar a função criar novo nó, que, como eu comentei com vocês, a gente já implementou em aulas anteriores, ela aloca a memória para esse novo nó. No caso aqui, esse nó foi criado no endereço 5000 de memória. Nesse caso, o campo-chave está na posição 5000, o campo ESC está na posição 5008 e o campo DIR está na posição 5016 de memória. E a função criar novo nó, ela retorna o endereço a partir do qual esse nó, a memória desse nó foi alocado, no caso 5000. Então ela vai retornar os 5000, que vai ser guardado na variável, na memória apontada por raiz. Raiz vale 1992, então a memória apontada por esse endereço, essa memória aqui, então a gente vai colocar 5000 nessa memória e retornar true, terminando aí a execução do inserir nó. Então essa primeira inserção, o que aconteceu é que a gente de fato criou a raiz da árvore, que a chave vale 40, e o campo raiz, né, que tinha sido criado aqui na função main, ele está justamente apontando, né, está referenciando essa memória aqui. E o que acontece agora se a gente pedir para inserir o nó com chave igual a 30? Né? A gente chama a função inserir nó, é criada, né, a memória aí da nossa função inserir nó, que tem dois campos, um deles é raiz, que vai receber novamente o endereço da variável raiz, ou seja, 1992, e o valor da chave do nó que vai ser inserido, do novo nó, que vale 30. O que acontece em termos de execução, antes da gente continuar na memória, né, acompanhar a memória, a condição do if diz, vá na memória apontada por raiz vale 1992, a memória apontada é essa aqui, verifique se ela vale null. Não, ela não vale null, ela vale 5000. Então, o if é falso, vamos para o else. Então, pegue esse 5000, vá no campo-chave apontado por 5000. Né? O 5000 aponta para esse nó, o campo-chave desse nó vale 40, verifica se ele é maior ou igual que 30. 40 é maior ou igual que 30? Sim. Então, vamos fazer uma chamada recursiva, passando como parâmetro quem. Né? Vá na memória apontada por 5000, campo esquerda, que é esse campo aqui,
e-comercial esse valor. E-comercial é o endereço desse campo. O endereço de memória desse campo é 5008, por isso o parâmetro passado nessa chamada recursiva é 5008. E a chave que vai ser inserida é o 30, né, a própria chave que tinha sido passada como parâmetro inicialmente. A partir dessa execução, né, voltamos aqui no código, nessa nova execução, nessa nova chamada recursiva da função inserir nó. A condição pergunta se o conteúdo apontado por 5008, que é esse conteúdo aqui, é igual a null. De fato aqui vale null, então vamos fazer o quê? Criar um novo, chamamos a função criar um novo nó, que né, cria um nó com chave igual a 30 e retorna o endereço de memória desse novo nó, 4800, que é guardado na memória 5008, é guardado aqui nessa memória, significando, né, que o 30, o nó 30, é o filho à esquerda do nó 40, né, seguindo a ordem de inserção de uma árvore binária de pesquisa, né, que elementos menores ou iguais são inseridos à esquerda e elementos maiores à direita. Com isso, terminamos a execução da segunda chamada recursiva, né, que vai ter retornado true, e esse true vai ser retornado aqui para quem chamou, fez a primeira chamada recursiva para inserção do nó com chave igual a 30. Para terminar esse exemplo, será solicitado que a gente insira também o nó com chave igual a 35. E o primeiro parâmetro aqui da função inserir nó vai ser o endereço da variável raiz, novamente. Vamos nesse endereço, verificamos se o conteúdo dele vale null. Não, ele é 500, ele é 5000, 5000 não é igual a null. Caímos no else, vamos ver e comparar a chave atual, que vale 40, né, a chave apontada por 5000. Vamos perguntar se 40 é maior ou igual que 35. A resposta é sim. Então, vamos fazer essa chamada recursiva aqui para o lado esquerdo, né, passando como parâmetro o endereço, né, como primeiro parâmetro, o endereço do ponteiro à esquerda, aqui do campo esquerda, do nó raiz, cujo endereço de memória é 5008. Então, passamos 5008 como primeiro parâmetro e 35, que é o valor da chave, como segundo parâmetro. Voltamos aqui na execução, né, iniciamos a execução dessa chamada recursiva, já copiamos os parâmetros, verificamos se na memória 5008 o valor dela é igual a null. E a memória 5008 é essa daqui, o valor dela é 4800, não é igual a null. Caímos no else desse primeiro if. Agora verificamos se a chave apontada, né, pelo endereço 5008, se o campo chave, apontado aqui pelo conteúdo aqui da posição 5008, que é o parâmetro, né, então vai no campo 5008, se o campo chave que vale 40, perdão, 5008 não é igual a null. Vamos verificar o que? Vai na memória apontada, né, pelo 5008. Campo chave, então é 5008 seta chave, então a memória apontada por ele tem o valor 4800. Seta chave vai nessa memória aqui de baixo. E a chave vale 30. 30 é maior ou igual que 35, né, estamos com 35 aqui como parâmetro. Não, 30 não na verdade, 30 não é maior ou igual que 35. Então vamos para o else desse if, vamos fazer a recursão para o lado direito. Passando como parâmetro, né, vá na memória apontada por raiz, né, raiz vale 5800, o conteúdo da memória é 4800, então siga 4800 setadir, siga para 4800 setadir, é esse campo aqui, pegue o endereço desse campo, pegue o 4800, então a nossa chamada recursiva, perdão, é o campo direito, né, eu falei o campo esquerda. O campo esquerda o endereço dele é 4800, mas é o campo direita, que a gente está fazendo a chamada recursiva agora, que vale 4816, porque a chave que ia ser inserida, né, que é o 35, é maior do que o 30, fizemos a chamada recursiva à direita. Então, passamos 4816 como parâmetro. Fizemos as cópias dos parâmetros, né, a chave que vai ser inserida vale 35 ainda, né, o usuário pediu para a gente inserir 35. E verificamos agora, vá na memória apontada por raiz,
raiz, o valor é 4.816, a memória 4.816 é essa memóriazinha aqui. Verifique se ela vale null sim, então já podemos fazer a inserção. Vamos criar um novo nó, com chave igual a 35, e o retorno da função criar novo nó, que nesse caso vai ser 5.300, vai ser guardado aqui no campo, cujo endereço era 4.816, significando que o nó 35 é filho à direita do nó com chave igual a 30. Né? Notem que, de fato, a inserção seguiu as regras de uma árvore binária de pesquisa. O código ficou até mais curto do que outros códigos que nós chegamos a fazer, porém tem essa manipulação de parâmetros, né, de endereços, que é um pouco mais complicada, né, que diz para ir na memória apontada por uma variável do tipo ponteiro, e num campo apontado por esse ponteiro, e daí pegue o endereço desse campo. Então, nessa sequência de execuções, a gente começou, né, que o primeiro endereço era o endereço da variável raiz, criada pelo usuário. Depois, o segundo endereço, né, o endereço da segunda chamada recursiva, era o endereço do campo esquerda, ESC, né, do nó raiz. O próximo endereço era o endereço do campo dir do nó cuja chave vale 30. Então, o código fica um pouquinho menos legível, um pouquinho mais difícil de entender, mas é uma implementação bastante sucinta, que inclusive, né, pode fazer desde a inserção da raiz como a inserção de qualquer outro nó. E uma questão importante que a gente vai utilizar essa função para a árvore balanceada é que ela é totalmente recursiva, né, guardando o endereço das variáveis, né, inclusive a gente acaba tendo o endereço da variável que aponta para o dado nó, né, não só o endereço do nó. Isso é útil durante as operações que manipulam uma árvore, que fazem modificação, e conforme a gente vai ver na próxima aula, a partir da próxima aula, até a inserção numa árvore AVL, que é uma árvore de pesquisa balanceada, ela pode causar mudanças na estrutura da árvore, além do nó que está sendo inserido. E por isso que a gente precisa desses endereços. Então, por isso que a gente vai usar esse código como base para essa inserção. A gente terminou de fazer a inserção, as chamadas recursivas vão se encerrando, e por fim temos aqui, né, a nossa árvore com os 3 nós, sendo que a raiz aponta para a raiz da árvore, que tem como filho à esquerda esse nó e que tem como filho à direita esse nó.